Eu cumprimento a todos com a amada paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Espero que todos estejam na paz. Vamos iniciar o nosso dia meditando na palavra do Senhor, nos alimentando da porção que vem dos altos céus, para que tenhamos um dia abençoado hoje. Então eu gostaria de convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias lá em Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 22. É uma passagem muito conhecida de todos vocês, mas eu creio que Deus tem algo especial para falar conosco nesta manhã. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar em particular. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, atingido pelas ondas porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a sua mão e tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidaste?" Quando entraram no barco, o vento cessou. E então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "És verdadeiramente o Filho de Deus." Só até aqui, irmãos. Irmãos, nesse momento, nessa passagem aqui, todos já devem ter ouvido falar dela, né? A gente vê que Jesus mandou os discípulos pegar o barquinho e ir para alto mar. E Jesus, de princípio, não estava com eles. E no meio daquela viagem, eles pegaram uma tempestade, um mar furioso, um mar revolto. E Jesus foi andando por cima do mar ao encontro deles. Ao verem, aquela sombra, aquela pessoa andando sobre as águas, eles se assustaram, é um fantasma. E Jesus disse para eles não temerem, que era ele que estava ali. Mas mesmo assim, Pedro ainda duvidou: "Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter contigo sobre as águas." E Jesus simplesmente falou: "Vem, pode vir." E Pedro teve a atitude de fé de descer daquele barco. Imagine, irmãos, ele não estava em terra firme. Ele estava no meio do mar, em alto mar, em meio a uma tempestade. Imaginem vocês a cena. Pedro teve coragem, ele foi corajoso. Jesus falou para ele ir. E ele teve a atitude, ele deu o primeiro passo de pisar fora do barco e pisar na água. E ele pisou. E realmente ele não afundou. E diante daquele momento, ele demonstrou fé. Ele começou a andar. Só que o que aconteceu no meio do caminho? O vento começou a soprar muito forte. E a Bíblia diz que Pedro teve medo. E é aqui que eu quero parar para meditar com os irmãos. Irmãos, Pedro andava com Jesus. Ele sabia todo o poder e toda a autoridade que estava nas mãos do Senhor. Ele havia visto Jesus fazer milagres, ele sabia que Jesus operava o impossível. Ele conhecia Jesus, ele sabia que era Jesus que estava ali. Ele tinha convicção no seu coração que Jesus podia fazer o impossível, mas mesmo assim, diante do vento, ele teve medo. E a partir do momento em que ele teve medo, ele deixou de focar o alvo, os olhos no Senhor Jesus Cristo, começou a olhar as circunstâncias à sua volta e começou a afundar.
A partir do momento em que o medo entra no nosso coração, ele anula completamente a nossa fé. Ele tira completamente a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo. Quantas e quantas vezes, meu irmão e minha irmã, nós não passamos por situações semelhantes? Nós conhecemos Jesus, nós sabemos que somente Ele pode operar o impossível, nós estamos com Ele, mas mesmo assim o nosso coração teme, o nosso coração tem medo. Isso é normal, nós somos seres humanos, nós não estamos isentos das emoções carnais, infelizmente. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos e para as irmãs neste momento? Que nós não devemos temer, que nós não devemos permitir que o medo entre no nosso coração. Que por mais que as circunstâncias estejam adversas, por mais que a prova esteja grande, por mais que os obstáculos estejam difíceis à nossa volta, assim como estava ali no momento em que Pedro estava andando sobre o mar, o vento soprando forte, a tempestade açoitando o barco, vendo seus companheiros ali, morrendo de medo também, ele começou a dar muita importância com o que estava à volta dele. E se esqueceu que era Jesus que estava ali na frente dele que tinha mandado ele ir. Ou seja, Jesus tinha garantido para ele a vitória. Tinha falado que ia dar certo. E ele desfocou, ele tirou o foco. Então, que nós possamos meditar nessa palavra para que o foco não venha sair de diante dos nossos olhos. Para que nós continuemos focando no Senhor Jesus Cristo. Porque se nós estivermos com os nossos olhos fitados no Deus amado, no Pai eterno, no Todo-Poderoso, irmãos, a vitória é garantida. Não há motivos para afundarmos. Agora, quando nós começamos a pensar na nossa capacidade, no que nós podemos fazer, no que está nas mãos humanas, nós estamos tendendo ao fracasso, Porque nós não podemos nada se o Senhor não estiver conosco. Então fique com essa palavra neste dia, medite nela dentro do seu coração, deixe ela trabalhar dentro de você, que o Espírito Santo quer te trazer coragem, ele quer tirar e lançar fora todo o medo do seu coração. Então, irmãos, acredite e creia que é o Senhor Jesus Cristo que mandou você ir adiante. Não retroceder, não olhar o que está à sua volta, mas simplesmente caminhar. E a sua vitória será certa. Amém? Fiquem na paz, que Deus vos abençoe e não se esqueçam de se inscrever no canal e dar aquele like no vídeo. Deus vos abençoe.